Então, Eu li meio. Eu não participei da última reunião, né? Mas eu li basicamente a mesma quantidade, assim, digamos, que eu tinha lido do outro, porque realmente conciliar universidade com estágio é uma loucura. Mas eu fiz uma leitura muito mais proveitosa desse. E enquanto eu estava voltando para casa, eu estava pensando que quando a gente teve a aula, eu não sei em que aula foi, mas teve alguma aula que a gente falou sobre especificamente isso do Textual Cultures. E a minha pergunta, Natália, já se tem alguma tradução para poaching? Porque eu lembro que no curso a gente ficou assim alguns minutinhos se perguntando se teria alguma tradução para isso. não, então, foi aquela questão que a gente, que eu não sei se você exatamente lembra. Tem um livro que foi traduzido, tem uma tradução do português. Eles usaram como pirataria. Só que não faz sentido. Invasores também, tipo, eu não entendi, porque Não, o pirataria título não, era traduzido é Invasores invasores. do Texto. Daí eu fiquei Entendeu? assim. Porque Ah, quando aqui no começo do texto, justamente contextualiza o que seria esse poaching, né? Mas é. aí quando a gente traduz literalmente para o português, não faz muito sentido mesmo. Não faz. Eu acho que tinha que ser um daqueles conceitos que você não consegue traduzir, sabe? O poaching não dá pra traduzir. E honestamente, eu nem sei se a tradução americana é boa o suficiente, porque na verdade, esse trabalho do Michel Dissertot, ele é francês. Ele é um pensador francês. Então eu não sei nem como é que é isso no francês, né? Porque no português, invasores não faz o menor porque a questão do invasores, ele não alcança. Ele não tem. Não, nem, não alcança. Ele não tem. é, o mesmo campo de significado. Invasor é algo como se você fosse algo extremamente violento, etc. E não é bem assim. Peraí, várias perguntas aqui. Ah, sim, Gabriela. Não. Se você tiver, Gabriela, se você tiver algum problema em questão de entender, você anota e aí a gente tenta resolver a sua questão aqui, tá? Todo mundo tem isso, ok? É, até eu, Ana e outras pessoas que também são fluentes em inglês, a gente falou que a gente ajuda quando vocês tiverem dúvidas e precisar de avançarem, tá? Então é só sinalizar. E eu esqueci de um negócio de fazer anotação. Alguém pode fazer anotação? Mas assim, a conta vai ficar gravada. Então, porque é extremamente necessário ficar gravado o que a gente tá fazendo, porque senão também a gente vai ficar muito meio doida. Porque eu já sou meio, imagina sem gravar. Mas se alguém puder fazer as anotações, vai ser 10 de 10. Voltando. Então, a tradução do português ficou esquisita. Eu seria uma pessoa que votaria por invasores. A minha amiga que veio falar sobre texto poachers, não sei se você lembra, Ana. Ela deu uma. Ou ela falou, eu não lembro se ela falou. Mas é porque eu e ela, a gente já conversou tanto sobre isso. Que, enfim. Ela deu uma ideia de falar grilagem, né? Eu falei assim, bom, é uma ideia, né? Porque é aquela ideia de que uma pessoa vai na propriedade de outra pessoa, faz a exploração dali, mas é tudo muito furtivo. Eu acho que é o mais próximo. Eu achei até a sugestão dela mais próximo do poaching do que invasores, né? Mas eu não sei se vocês concordam. O que vocês acham? Vou ter que olhar o conceito de grilagem antes de eu falar alguma coisa. Mas o grilagem me dá a impressão de mais de ocupação, né? Você, tipo, você entra no lugar e você ocupa ele, e depois você lucra com aquilo. Então.
E é também porque, tipo assim, ele vem. Aí vem a parte criminosa, né? Porque ele se chama grilagem por conta de uma forma com que eles meio que falsificavam pra dizer que a terra é deles, Aham. tá? Então. É isso. Mas é essa ideia de você invadir furtivamente e de tentar tomar como sua. Mas a ideia do grilagem eu acho que é menos violenta do que a ideia de invasores. Ah, Que não é sim. o que a gente faz. Uhum. Ainda assim, apesar de ser uma melhor alternativa, eu acho que não tem palavra no português que eu conheça que seja boa pra isso. Fala, Ana. Uma coisa que eu pensei agora, que eu não sei porque eu pensei antes, mas é porque o Michel dissertou, ele era francês, né? E Isso. assim, em termos de proximidade linguística, o português ele é muito mais próximo do francês do que do inglês. Então, talvez caberia a gente, tipo, porque é uma situação muito específica para a gente que estuda fandom e estuda fanfiction no Brasil, de ter algo no nosso idioma que corresponda a isso. Então, caberia da Mas gente ir temos. atrás. Tem? Tem? Porque o poaching no português eles traduziram como caçar. Porque isso que ele tirou é de um livro chamado. Eu tenho até ele aqui, peraí. Eu vou mostrar pra vocês, 2 A segundos. invenção do cotidiano. Porque eu tava pensando, tipo, de ir no texto original do Desertor para olhar como que ele colocou no francês. Eu queria saber era isso, como foi que ele colocou no francês. O engraçado é que quando procura na internet, o livro aparece em inglês mesmo, The Practice of Ah, então Everyday Life. então ele escreveu em inglês. Vale, meu Deus do céu. Então ele escreveu em inglês. Nath, tá tudo bem aí? Aqui, esse livro aqui. A invenção do cotidiano. Estão vendo? Dá pra ver? Não sei. Pera, tem um negócio na minha frente, não sei. Pera, muito burra. A invenção do cotidiano. Tá, ele não quer focar. Enfim, esse livro aqui, ele fala da caça. Eu tinha até marcado aqui, eu tinha esquecido de deixar próximo a mim. Foi aqui, ó. Eu tinha marcado, mas eu não lembro onde é que era que eu tinha deixado. Ah, foi aqui, ó. Que eles colocaram. E aí ele fala que é a questão de ser caça. Sônia mandou alguma coisa aqui. É o link do livro, tanto em inglês quanto em português. Peraí que alguém. Isso. Deixa eu ver aqui o que é. Traduziu como o que, Gabriela? A palavra poaching? É isso, porque te cortou justo na hora que você foi falar. Caçar. Ah, Não faz sentido. então, eu ia comentar disso com isso. Eu gostei da ideia do grilagem, porque ele dá um pouquinho também a ideia de, tipo, modificar algo. Se você pensar na questão da palavra, tipo, de modificação. E se a gente pensa nas fanfics, por exemplo, os marotos. O que o fandom fez com os marotos é completamente distante do que é Harry Potter. Tipo, parece que... tanto que tem a galera que fala, eu sou fã dos marotos e não de Harry Potter. Então, eu acho que nesse sentido também se aplica mais do que uma caça. Sim. Aí pensando nesse sentido, faz até mais sentido. Pensando dessa forma, faz mais sentido mesmo. Cara, é difícil. Essa tradução é difícil porque, assim, eu não sei francês, né? Então, tinha que ser que alguém que fale francês fluente pra ver se realmente faz sentido. Qual que faz mais sentido? Caçar, o poaching, invasores, a gente... Eu acho que invasores é um problema porque, tipo assim, a pessoa que fez a tradução não foi no Michel Dissertor pra ver qual é a palavra que ele utilizou. Eu achei que o tradutor ai meu Deus, esqueci o nome. Que o tradutor do Michel Dissertor utilizou.
entendeu? No português. Talvez se ele tivesse tido um pouco mais dessa sensibilidade, talvez ficasse um pouco mais alinhado, não sei, né? Possibilidades que fica na nossa mente, né? Mas é isso. Sim, ficaria caçadores de texto. Eu acho que até caçadores de texto é até mais interessante, porque assim, a gente não fica caçando fandom às vezes. Para pra pensar. A gente fica caçando às vezes um fandom, e às vezes você até se depara lá e fala assim, irei entrar aí ou não, né? Ou se você pensa também na questão de, tipo, chip, às vezes a gente tira pedra de água de pedra, muitas vezes. Então, acho que nesse sentido fica até legal. Eu, como fã de Xisheng de Model Zushi, não sei se você conhece, concordo. Tinha um jogo que eu jogava que se chama Elsword, que ele veio de Grand Chase. E tinha 2 personagens que, tipo, sem brincadeira, eu acho que era a única pessoa que chipava na época. E eu era, literalmente, se você pesquisar o chip no Spirit, eu sou a única pessoa que tem história lá desse chip específico. O Expose. Assim, pelo menos o meu ainda é muito popular que ninguém entende. Na verdade, quando eu entrei no fandom, eu falei assim, mas por que inferno esse chip é popular? Aí eu li uma fic, aí eu falei, tá, vamos escritores, é isto. Aí a gente cai num buraco, mas isso acontece muito, cara. Eu tinha uma amiga minha que ela tem... Eu falo, você tem, sei lá, fetiche por isso. Ela só gosta de chip que é tipo L mais 3 pessoas. Sabe? É bem triste, eu fico, gente. Então, Gabriela, você se daria muito bem com a minha amiga. Mas é isso. Essa questão toda... Aí a Laura falou na existência de um texto original, daí vem a questão da valoração. Exatamente. Mais um ponto para a grilagem como melhor. Mas de todas as formas, eu acho que grilagem, que foi uma sacada muito boa da minha amiga, e caçadores fazem mais sentido do que invasores do texto. Vamos combinar, porque é meio tenso. Eu não gosto muito dessa tradução, não. Ou então não traduz e bota poaching, sei lá. Pode falar. Eu acho que invasores... É claro que toda essa conceituação, não sei, envolve muito a questão de noção de propriedade, né? Mas eu acho que invasores remete muito a justamente de algo que está sendo invadido, algo que pertence a outra pessoa e está sendo invadido. E não é o que acontece, sabe? Não é o que a gente faz. Não, e é isso que eu falei, porque a ideia de invasão é algo muito violento. E não é o que... o fandom não faz isso. Porque no final das contas o fandom ainda assim tem afeto por aquilo. A ideia do invasor é que a pessoa que tá fazendo aquilo não tem a menor ligação. Por isso que tem muito aquela questão da violência. Então não faz sentido invasores. Pode falar, Gabriela. Eu concordo com tudo que a Júlia falou, e acrescentando também, mas tipo, dá aquele tom pejorativo que a palavra fanfic para muitas pessoas tem, que é tipo aquela pessoa, geralmente uma mulher, que o pessoal vive falando, tipo, as meninas malucas por tal idol, sei lá, que escrevem aquelas fanfics, então tem esse tom pejorativo de, parece que, sei lá, a gente tá pegando algo, deturpando pra alguma coisa pior. Então, não gosto muito, porque realmente fica esse tom negativo. Sim. A misoginia come solta, né? Como sempre. Vai, Kayala. Todo mundo tá me ouvindo? Tô. Só não vou ligar a câmera porque aqui achou de faltar a luz. Cada reunião nossa é um evento diferente aqui no bairro. Aí, nessa questão de invasão e caçadores, realmente a gente analisando, quando traduziram para esse termo invasores, foi nessa questão mesmo de que eles colocaram de invadir, de violar uma propriedade. Porque ainda as pessoas ainda acreditam que quando você publica um livro, você coloca, as pessoas não podem dar sua opinião, não podem editar, não podem apontar suas falhas, porque é uma propriedade sua. Mas a partir do momento que você coloca
disponibiliza para a população vai interpretar de uma forma, vai ler outra, que é a partir da sua leitura de mundo, como Paulo Freire já fala. Tanto é que o texto, ele fala assim, sobre caça furtiva. Não sou muito boa de inglês, então eu joguei nos tradutores da vida, né? Mas eu achei muito interessante quando ele fala assim, caça furtiva, que ele fala que o leitor ele vai retirar apenas as coisas que são úteis e prazerosas para ele. Ou seja, o leitor vai ler e o que for do prazer dele, do interesse dele de continuar, de pesquisar mais, ele vai atrás. Né? Então a gente vai atrás de determinados temas, de determinados casais, de determinadas histórias, a gente vai atrás. Então a gente vai caçar esse tesouro e se a gente não acha, a gente vai escrever. Porque a gente quer de alguma forma continuar isso. Então eu acho que foi uma parte que eu achei muito interessante e também quando ele aponta a questão de leitores viajantes. Né, que eles se movem através de terras pertencentes a outras pessoas. E é um termo também muito interessante, que é o que acontece. A gente vai utilizar uma história de outra pessoa porque a gente ama essa história, quer dar continuidade, e também quando a pessoa vai começar a escrever, fica mais fácil para ela escrever sobre algo, que ela já tem uma intimidade, já tem um conhecimento de que ela cria algo tudo novo. Então foram conceitos que me chamaram bastante atenção, e nessa parte eu concordo que seria melhor colocar caçadores ou até mesmo leitores viajantes do que colocar invasores. Porque quando eles colocam invasores é como se a gente estivesse roubando algo, desrespeitando a obra, o que é totalmente contrário, né? Sim. Ah, mas é aquilo, né? Tudo que mulher faz, geralmente, vai ser desrespeitado. Né? Enfim. Agora. Oi, Sônia. Um pequeno adendo, eu não sou fluente em francês, apesar de saber um pouco, mas a palavra original, pelo que eu consegui achar aqui, seria braconnage, ou braconnerie, que é a caça furtiva, né? Chasser furtivement. Então, acho que continua, roda um pouco, volta ao mesmo lugar, uma palavra meio que criada no francês para pensar uma caça específica. Aí eu vou tentar ver com a galera do francês a ideia de braconnage. Aí eu tento trazer depois lá no grupo para vocês. Opa! Faça isso. Isso daí vai ser uma ajuda pública pra gente. Ela fala tão bonitinho, gente. Francês é tão bonitinho. Pena que é difícil. Vamos lá. Então, eu tentar pronunciar isso é um inferno, gente. Nem tento. Né? Isso é um pouco. Ela fala pouco. E aí mandou essa. Imagina se ela se considerasse fluente. Let's keep talking. Foi mal. Eu parei aqui com a linha de raciocínio. Mas eu fiquei aqui hiper focada em procurar a tradução. Mas eu fiquei pensando nas explicações. Eu gosto da ideia de caçadores também, assim, dentro do que você até falou que a gente fica caçando. E pelo que eu fui lendo do texto, seria caçar significados também, né? Então você meio que se torna quase um ladino ali, né? Com o texto, então, não sei. Pois é. Aí a gente vai passar por umas coisas que ele fala que... Pera. A gente começa a falar da questão do caçador, de atrás do texto e tal. Aqui, o Jenkins fala o que o Coisa falou, o Michel dissertou. E aí, ele, na verdade, ele vai fazer meio que uma contextualização do que o dissertor fala em relação, e o que ele acha de acordo com isso, né? Como fazer esse link. E aí tem a discussão sobre a questão da autoridade do professor, sobre a forma com que pessoas leem o texto, né?
E aí eu acho que vai diretamente no nosso problema que a gente já vem discutindo há 15 milhões de anos, né? Que é a questão do que os professores, pessoas mais antigas, dizem que é interessante, né? Quer dizer, valem a pena de outra forma de falar, estudar ou não. E obviamente, pra eles geralmente não são, nunca são, né? Então você começa a chegar ali, tipo, o cânone do que exatamente você tá perguntando? Aqui esse texto ele vai trabalhar mesmo com mais com a ideia do o que o fã faz, né? O que o fã faz e o que é o oposto do fã, do que o fã faz, na verdade seria aquele que é academicamente prestigiado, glorificado. Que no caso você tem ali o cânone, né? Então, essa conversa que tem nesse texto é falar do outro... Oi, Ana. Não, é que eu acho que tinha perguntado do cânone, no caso seria da parte do texto que fala sobre sala de aula. Não, eu tô aqui ainda no início. Eu não tenho. Ainda... Ah, então deixa pra lá. Não, deixa pra lá então. Não, realmente tem. Falando do professor, mas é aquele momento que... Pera, eu entendi o que o Ellison tá perguntando. No texto, não necessariamente estabelece o que tem que ser lido, mas como que você deve ler aquele texto. A maneira que a escola, a maneira que a academia ensina uma pessoa a ler um texto, que no caso seria buscando o significado do autor e não ir em busca de construir significados próprios a partir de sua leitura, de seu ponto de vista. Muito bem, Ana. É isso aí. Essa é a preocupação que o Jenkins tem particularmente nessa parte do artigo. Porque esse artigo, teoricamente, é meio que o livro dele todo condensado. Mas, assim, tem umas partes que ele não colocou, que eu achava que era muito necessário dele ter falado. Né? Vamos fazer críticas ao Jenkins. Amamos o Jenkins, mas também fazemos críticas a ele. Que é a questão de que ele fala isso. Agora, eu não lembro se ele fala no Textopoachers ou se ele fala no artigo que ele escreveu em 2012, no aniversário de 20 anos de Textopoachers. Porque teve um especial numa revista acadêmica que tem sobre fandom e fãs, que não é a TWC, que há uma série de artigos muito ligados a Textopoachers e ao início dos estudos de fãs. E aí ele fala, aí eu não sei se é o texto que ele fez para isso ou se foi no próprio Textopoachers. É um dos dois, não lembro. Mas como a questão do fã se torna o modelo de consumo, né? A gente vai falar um pouco isso mais pro final, porque isso tá um pouco mais no final. Mas aqui ele tá falando muito do que é considerado... Eita. Não, volta. O que é considerado legítimo ou não. Também tem muito essa questão da legitimidade. Quem vai ter o poder nas mãos, né? A legitimidade é o professor e o acadêmico. E aí a gente tá falando de 92, né? Teoricamente. Então, até ali quem tem realmente um peso dentro da academia são homens brancos, né? Então tu não tem uma presença feminina, você não tem nada disso. E pensando que a questão do fandom em si, né? O fandom que está se construindo, porque assim, gente, vocês têm que lembrar que quando esse texto está sendo escrito, a gente não está falando da internet.
A gente tá falando de 1970, 1980, quando a galera ia pra convenção e era a única forma de você conseguir se comunicar com outros fãs. Obviamente, tu tinha o fanzine, por exemplo, que era e trocas de cartas de coisas assim. Mas você não tem a facilidade que a gente tem hoje em dia. Então, todos esses fãs que o Jenkins está dando exemplo, a gente tá falando de fãs lá da década de 70, tá? Então a gente tem que manter em vista um pouco isso também, porque tem umas coisas que meio que já são ultrapassadas, que ele pode chegar a mencionar que já são ultrapassadas exatamente porque, né, mudou muito o mundo desde 92, né? Ih, meu Deus, eu tô falando muito, gente, vamos falar também. Só eu tô falando. Jesus. Pode falar, Larissa. Oi, gente, boa noite. Eu sou novo aqui, é a primeira reunião que eu tô acompanhando. Já achei muito bom. Nossa, vocês são incríveis. Mas, enfim, eu acho que ainda mais a gente tem que levar mais em consideração o quanto as coisas hoje em dia, muito mais do que nos anos 90 e tal, mudam em um mês, né? Tipo assim, em um ano, tipo, sei lá, de 2024 para 2025, o mundo ele muda muito mais do que mudou de 92 para 93, por exemplo, né? Tem pesquisas sobre isso, né? O nosso mundo ele é muito diferente agora. Então, acho que a gente tem que pensar nisso também. É muito complexo, cara. Eu fico pensando nessas coisas. Sim. Antigamente tu tinha uma visão um pouco mais estável quando você fala assim, as pesquisas dos anos 60 e 70. Nossa, mas era devagar você pensar assim numa década inteira. Enquanto isso, sei lá, de 2021 até aqui já saiu 500 artigos novos de coisas de fan studies que você acha às vezes que tá até desatualizado, dependendo do que for. Pra mim, o maior choque que eu tive, eu não sei se tem alguém aqui que assiste séries chinesas ou lê Damei, que são os livros BL chineses. Mas tava uma série pra sair que se chama Immortality e ela tinha meio que, tipo, totalmente desaparecido. Ela tinha sido gravada por inteiro, aí, tipo, vai pra o órgão da China pra ser aprovado, aí acontece alguma coisa e eles mandam pra parar. Enfim, e ficou nisso 500 mil anos. Aí eu tava, sei lá, acho que foi mês retrasado e tal. Eu tava lá no TWC olhando o volume que tinha saído recentemente. E aí tinha, sem brincadeira, tinha um artigo inteiro falando sobre as esperas dos fãs dessa série e as coisas que eles estavam produzindo durante esse período que a série ainda não saiu. Eu falei, meu Deus, saiu até já pesquisa sobre a série e nada deu certo. Eu, como fã do livro, tô chorando junto. Eu falei, cara... Viu a velocidade? É uma série que não saiu, era pra ter saído, sei lá, em 2021 ela era pra... Não, ela era pra ter saído, acho que era em 2022 ou 2021, não lembro. Ela não saiu e já saiu uma pesquisa. Isso é muito rápido. Como é que tu consegue pegar essa quantidade de dado e conseguir traduzir numa pesquisa? Isso é muito doido. Pode falar. Eu tava falando com uma amiga ontem sobre a famosa Stranger Things, né? Gente, essa série terminou já. Não sei se vocês acompanham e tal, mas com certeza algum fã terminou a série já, pô. Já pegou assim, porque eles demoram muito pra poder lançar, e eu acho que é uma estratégia que a Netflix usa para que o pessoal veja tudo de novo. Porque eles demoram tanto para lançar uma próxima temporada que tipo assim, eu mesmo não me lembro muito mais eu não tô com a história tão fresca assim. Então, tipo assim, enfim, né? Cara, aí eu acho que eu vou discordar de você em relação a ser a estratégia.
E também pensar no que as pessoas que estão sofrendo com essa nova cara que séries estão tomando, né? Esse ter menos episódios está afetando muita gente. E só quem enriquece mesmo é o Netflix. E o próprio formato da TV americana tá se perdendo. Aquilo de você ter fãs mais constantes, porque às vezes a pessoa cansa de esperar e para de assistir. Entendeu? E tem todo um movimento na internet, né? Se você seguir assim, muito essas coisas de produtores, principalmente no Tumblr também tem muitas discussões sobre isso, de como a Netflix, a HBO, todos esses streamings estão arruinando a televisão americana, o formato da série, né? Que aí afeta atores, afeta roteiristas. Agora os roteiristas que tinham tipo 22 episódios pra escrever, eles vão ter tipo 8. Então vai ser muito mais competitivo, né? Porque as séries são menores. Você não tem mais essa riqueza de séries com mais de 20 episódios, né? Com mais de 20 episódios, não, mais de 10 episódios, né? E é isso. Então a Hollywood está entrando em crise. E uma crise séria. Entendeu? Então não tá sendo bom, não. E até os próprios fãs reclamam. Poxa, cadê os nossos episódios de Halloween? Cadê os nossos... E olha só, não tô nem mais assistindo televisão americana, tá? Mas os episódios de Halloween, aqueles episódios de Natal do Tempo, que tinha aqueles momentos... Eu era a doida de série, gente. Então tu tinha aquela semana antes do hiatus começar de fim de ano. Aí era uma porrada de episódios tudo relacionado a Natal, Ano Novo. Entendeu? E é isso. Sim, mid-season. E aí... Então, é bem complicado isso. E isso afeta o fandom. Porque, às vezes, você tem uma saída massiva de pessoas de fandom que simplesmente desistem, né? Daquela história. E também a falta de, às vezes, você ganhar fãs. Tem isso também. Fala, Ana. Eu não vi quem levantou a mão primeiro, então... Fight. Eu acho que eu levantei primeiro. Nossa, tem várias coisas. Mas primeiro que ele tinha falado sobre como quando se tem esse tempo, essa lacuna de tempo muito grande entre o lançamento de uma temporada e outra de séries, eu não vou aí, como é que fala? Eu não ando por essas bandas, mas eu pensei em Good Homens, porque eu acho que Good Homens, tipo, demorou muito, teve uma expectativa muito grande até sair a segunda temporada. Então, eu acho que eu só vi fanfic do casal uma vez, mas, tipo, nessa expectativa foi produzido muita coisa sobre. Eu até esqueci o nome dos personagens, que é o Aziraphale e o Crowley. Pois é. Foi criado muita coisa. E acho que isso é um ponto. Aí eu até lembrei de outra coisa, quando a gente estava falando, quando você estava falando isso de como a Netflix e HBO e etc. estão destruindo assim, essa cultura de séries. Eu lembrei de Bridgerton, que eu lembro até que tu, Natália, gostava de Polly especificamente. Aí eu ia até te perguntar, tipo, como é que ficou em relação à produção de trabalho de fã de Polly, tipo, porque demorou para sair a segunda parte da temporada, demorou horrores. E quando a gente para pensar sobre isso, eu pensei sobre como toda essa movimentação acaba nos levando cada vez mais e mais à individualidade. O que é ao contrário, o oposto da cultura de fandom. Porque a cultura de fandom é a gente estar compartilhando ideias, a gente estar acompanhando coisas juntos, de ter esse senso de coletivo, mas a partir do momento que, pelo menos principalmente se tratando de séries, né? É tudo agora, você não tem mais essa, como a Nath estava falando, de esperar o episódio de Natal, e aí você comentar o episódio de Natal e não sei o quê. Não tem mais isso. Cada pessoa vai ver a série no tempo que ela tiver para ver.
tem até uma movimentação, tipo, de quem é fã de verdade, de ver assim que sai, que fica madrugando pra, tipo, 5 horas da manhã, quando sai o primeiro episódio, já tá lá, Don't pra call serem me os out primeiros. like this. Pois é, a gente ainda tem essa movimentação, mas não é a mesma coisa de antes, porque vai ser um processo muito mais individualizado. E quão preocupante que isso é, porque Vou vai perdendo chegar. a essência de tudo. Eu vou chegar exatamente no teu ponto. Você falou que houve muita coisa produzida. Você já acompanhou uma série durante anos? Não. Então, eu te digo que o que eu mais fiz foi acompanhar séries entre anos. Mas eu vou falar especificamente de Arrow, tá? Quando eu comecei a assistir Arrow, foi no ano mesmo. Foi tipo, saiu no final de 2012 e eu entrei pro fandom em 2013, antes de sair a segunda temporada. Porque eu não sei se o pessoal aqui sabe, mas as séries de americanas, elas começam a sair a partir de setembro, né? Ou começavam, sei lá, não sei como a gente pode falar. E aí via de setembro até a segunda semana de dezembro. Aí eles tinham um período de hiatus de umas 3 a 4 semanas, dependendo da série, e retornava em janeiro. Aí tinha um pequeno break, eu acho que era em abril, antes de ter a season finale em maio, né? Pra vocês verem quão doida eu era. Então, eu entrei no fandom um pouco antes de sair o primeiro episódio da segunda temporada. Naquela época, Arrow foi a primeira série pra quem não sabe, foi a primeira série assim, de super-heróis da DC nesse novo formato, né? Que era muito parecido. O pessoal tá fazendo uma comparação que sendo parecido com o Batman, né? Eu era fã do casal desde o início, tá? Desde a segunda temporada. Desde a primeira vez que eu vi a primeira temporada. Chamado Olicity, tá? É o Oliver e a Felicity. Eu era fã louca. Quando eu entrei, era literalmente eu e mais 30 pessoas postando na tag de Oliver e Felicity no Tumblr. Era tipo assim, se tinha 300 fics quando eu entrei, era muito. E eu participei de tudo. E eu era muito ativa, eu era bem popular, assim, em questão de conversar com as pessoas. Eu escrevia muito fic de Olicity, enfim. Quando eu saí do fandom, o pulo do início da segunda temporada de 300 pro final da segunda temporada, teve mais ou menos 1000 e poucas fics. Sem brincadeira, a gente fechou em mais ou menos... Eu lembro disso até hoje, porque quando eu cheguei, eu falei, cara, a gente tem quase 1000 fics. A gente já tinha 1000 fics, ou quase 1000 fics. Na produção de uma temporada só. Tá, e aí, obviamente, se você entrar hoje, tem 15 milhões de fics lá, provavelmente. Quando eu saí do fandom, né, que foi lá por volta de 2018, né, já havia se passado aí 3, 4 anos, batia 5.000, entendeu? E ninguém lá no início dava alguma coisa pro Olicity, porque a Felicity, ela não existia até então nos quadrinhos, né? Foi uma criação pra série, e só que o pessoal se apaixonou por ela e odiava a atriz a personagem que ia fazer o par romântico do principal, entendeu? E a gente venceu, eles se casaram, se tornou o amor da vida dela, enfim, foi tudo isso. Então, você não ter, e o fato da gente ter esses 22 episódios sempre, fez com que a gente produzisse muito mais, porque toda semana tinha uma coisa diferente pra gente discutir. Quantas fics você tinha, principalmente mid-season, era o tempo das fics, long fics serem produzidas. Porque tudo que aconteceu no meio da série, daquela temporada, o pessoal começava a escrever. Entendeu? Então, assim, o fandom, quanto mais material o fandom tem, mais produtivo ele é. Então, mais um ponto pra questão de que Netflix e companhia estão matando fandom também. Entendeu? Assim, as pessoas que não estão sentindo isso são as pessoas que assistem série asiática, né? Porque você tem dois tipos de série. Tu tem o K-drama,
que tem 50 mil episódios, né? Que vale, às vezes, de 2 ou 3 temporadas do americano equivalente. Ou tu vê série que são, tipo, 14 episódios, né? Não necessariamente vão ter uma segunda temporada. Mas você tem aquele acompanhamento que é também bem gostosinho, né? Então, assim, é bem difícil, sabe? O fandom tá caindo muito em questão a identidade de comunidade por conta da formatação dessas novas mídias. Então, assim, tá difícil, gente. Meu Deus, eu falei demais. Eu vou discordar só um pouquinho no quesito de séries asiáticas, mas é mais pra parte de animes, porque eu tô há um bom tempo, desde 2011, na vida otaka, e eu sinto que, se comparar os animes de, tipo, uns 2017 pra trás, eles eram mais longos. Não considerando o mangá, porque quem consome mangá, necessariamente quem consome mangá, não vai, quem consome anime não vai consumir o mangá, às vezes vai ficar só no anime. Mas as temporadas antes que tinham, sei lá, 24 episódios numa temporada, ou 34, que nem Death Note, se não me engano é isso, agora tá tendo 12, ou às vezes é 8. Então, eu também sinto que isso tá acontecendo nos animes. Tipo, tem anime que, eu sendo bem sincera, eu assisto e às vezes eu falo, eu vou ter que ler um mangá, porque eu não consegui pegar o principal desse anime, ou eu não consegui entender como que esse casal ficou junto, porque eu sou mais do shoujo. Eu não consegui entender como que esse casal realmente ficou junto. Tem umas lacunas. Eu sinto, por incrível que pareça, a gente reclamava de filler em Naruto, mas, cara, tá fazendo falta filler. Genuinamente tá fazendo falta de um episódio na praia. E, como você falou, isso acaba refletindo nos fandoms. Tipo, por exemplo, eu sou nascida e criada no Spirit Fanfic. Tô lá desde quando aquele site era vermelho, se chamava Anime Spirit. E antes eu via, tipo, nos destaques, era sempre fanfic de anime, ou às vezes era One Direction brigando com anime na época, e depois eu passei pela época do K-pop brigando pelo anime. O ponto é, anime sempre estava nos destaques em algum momento, seja, sei lá, um Death Note, um Naruto, deixa eu lembrar, enfim, um Boku no Hero. Agora não tá mais acontecendo isso. Os destaques da categoria dos animes no geral, eles estão diminuindo. Tipo, tem pouca gente discutindo sobre. E assim, modéstia parte falando, uma das galeras que pavimentou o Spirit foi a comunidade anime. Foi uma comunidade que sempre foi muito... Eu vejo que nas fanfics, no geral, anime sempre é muito forte. E tá se calando. Tipo, eu só vejo no máximo umas discussõezinhas no Twitter. Então, eu sinto que esse negócio enxuto tá pegando também no conteúdo asiático. Pode não ter pegado ainda nos K-dramas ou nos manhwas. Eu só posso falar sobre BL porque então, eu consumo mesmo. BL ainda, tipo, o mangá ainda se salva muito, mas, tipo, na quesito animação, no quesito de coisa que a gente assiste, audiovisual, ainda não tá pegando na parte dos K-dramas e das novelas chinesas, mas nos animes tá pegando bastante. E tá me dando agonia. Era só um desabafo também. Não, e eu acho isso ótimo você trazer, porque, tipo assim, por mais que eu seja rata de fandom há 15 mil anos, eu não tô em todos os tipos de fandom. Tipo, eu tenho zero noção de games e eu tenho zero de noção de que tá acontecendo com anime. Então, trazer outros tipos de fandom é ótimo, entendeu? Façam mais desabafo assim, gente. Tem menos... Cada festival de verão. Gente, faz falta. Uma festinha de Halloween, ok? É isso. É uma questão. Ok, quem levantou? Mano. Pode ir, Caia. Eu concordo com a Natália nessa parte, porque eu sou dessa época. Sou da época mesmo do Smallville, que a gente assistia pelo SBT. Cara, eu assistia todos. Eu ficava esperando os especiais que tinha de Natal, de Halloween, gente. Supernatural. O melhor pra mim foi o episódio de Natal, que o Jim saía correndo do cachorrinho. Foi o melhor Natal da minha vida, foi esse. Eu assisti Supernatural. Então, eu sinto muita falta disso, gente, porque eu acompanhei muito. A última série que eu acompanhei americana foi Vampire Diaries. Foi a maior decepção da minha vida, aquela série. Fiquei com uma raiva. Aí eu larguei de mão, porque o final foi péssimo. Enfim, então, mas a gente esperava, a gente comentava
ajudava um ao outro, se precisava do link para assistir, mandava o episódio, ou então dava o site, que naquela época a internet era modem, não era essa internet de hoje em dia. E realmente as séries estão diminuindo, e além de diminuindo, elas estão encurtando os episódios e fica sem sentido. Tem série que a gente assiste com 6 episódios, e aí o que aconteceu não mostra os detalhes direito e fica cortando. 6 episódios agora, essa de Bridgerton, então, pelo amor de Deus, foi a maior sacanagem que fizeram pra gente. Porque botaram uma parte, aí passou não sei quanto tempo para botar outra, e as pessoas ansiosas, como é que fica? Eu sou ansiosa, não dá para me assistir um pedaço assim e esperar não sei quantos meses. Isso é péssimo. E eu já tô com a Netflix por aqui, desde a história do Tundum, gente, que aquilo ali foi uma esculhambação. Com fã e com consumidor, gente. Ali tá fazendo, vamos dizer assim, um desmonte da questão mesmo de série. Eles estão descaracterizando, porque eles querem só que as pessoas vão consumir, porque eles sabem que as pessoas vão atrás, vão esperar, vão esperar quantos meses eles quiserem, as pessoas vão. E sem material, como é que a gente vai produzir? Porque com material a gente, não, fulano fez isso, mas na próxima série, no próximo episódio, ele vai fazer isso. Então, quando a gente tinha esse hiatus de festas de fim de ano ou das férias deles, a gente produzia para a próxima temporada. Então, tinha muita fanfic antes que antecipava as temporadas com que eles deixavam para a gente de pista. Mas e agora? E realmente a questão... Tirando aquela época também, se você lembrar, que tinha a Comic Con. Comic Con você tinha os... E a Comic Con era assim, era em julho. Aí eles jogavam todos os spoilers. E a galera começava a escrever uma porção de fic por causa dos spoilers. E a questão de anime mesmo, realmente, eu sou do Nian. Então lá era o berço do anime. Gente, o Nian começou com anime. A gente via muito anime mesmo. Agora, minha irmã, até para você posta a história, não aparece ninguém para comentar. Se é 3 peladinhos, tá ótimo, se dê por satisfeito. Porque até para comentar tá complicado. As pessoas têm bastante leitor fantasma, mas para comentar, para dizer pelo menos, olha, legal, ou então tá muito ruim, pelo menos para saber que tem alguém. Não tem, gente. Eu tô impressionada com isso. Eu não sei nem te explicar o que é que tá acontecendo com o povo. Tá difícil. Vai, Gabi. Ih, Gabi. Eu já chamando você de Gabi. Pode chamar. Houve uma coisa que a Kai me lembrou, é que a gente também tem outra coisa. Os streaming, como eles estão dando legenda e não sei o que, tá todo ouvido mastigado. Pelo menos, principalmente nos animes, a gente tinha, tinha o Anitube, que tinha um grupo de pessoas que faziam legenda. Agora a gente tem a Crunchyroll. Então, o fandom não tá mais participando ativamente de tudo, desde tradução de episódio, tradução de mangá. Eu não sei se nas séries os sites tinham esse negócio de legendar, mas a gente não tem mais tanto. As scans estão perdendo bastante nesse sentido, porque como tá tudo vindo pra cá meio que mastigado, a gente já não tem mais tanto esse processo. Por mais que, gostamos de ter um lugarzinho pra assistir, gosto muito de comprar as coisas da New Pop, só que falta, às vezes, acho que, sei lá, não sei. Pra mim parece que, tira um pouco do fandom. Ok. Também tem. Sônia, pode ir. Eu pensei em algumas coisas, assim, conforme vocês foram falando, mas considerando o texto, uma coisa que primeiro me veio à cabeça é pensar na ideia da comunidade, que eu sinto que agora, ao invés de um fandom sobre uma obra, sei lá, fandom sobre os artistas. Então eu tiro, sei lá, pela minha mãe, que ela acompanha os K-dramas do mesmo artista várias vezes, ainda que eles sejam horríveis, assim, né? Alguns. Então acho que, não sei se talvez é uma junção pela comunidade, pela continuidade do fandom, considerando os artistas. Mas uma coisa que me veio à mente foi, não sei, é uma dúvida mesmo, porque a gente tem a novela, né? E a novela é uma obra aberta, né? Para se diferenciar um pouco aí de fanfics e de séries. E aí eu fico pensando que quando a gente tinha essas mid-seasons ali nas séries americanas, isso também proporcionava a comunidade, aos fandoms da série, a fazer as críticas, e aí os autores, né? Enfim,
repensarem alguns caminhos ali nas séries, só que eu sinto que com esse encurtamento das coisas, né, e esse quase roteiro fechado de muitas coisas, a gente tem a menor participação até nesse desenrolar da narrativa, né? Então, o fandom só se torna o espectador que vai comentar posteriormente, mas não tem mais uma certa atividade, né? Considerando aqui que o texto vai falar sobre essa leitura ativa também, não tem mais essa atividade nessa produção ao longo da série ou ao longo de alguma coisa, enfim, porque os doramas, os K-dramas, quer dizer, eles vêm mais fechados, né? Os 16 episódios já são entregues fechados. E aí é só a repercussão posterior, durante, enfim, mas não tem, muitas vezes não tem como mudar o roteiro. Assim. Enfim, foi algo que eu fiquei pensando aqui. Gente, eu acabei de reparar que eu acho que eu não botei pra gravar o meu áudio. Enfim. Ups. 10 de 10. Não botou mesmo não, porque eu tô olhando aqui, não tá o coisinha da gravação ali. Não. O meu é no meu computador mesmo, você não consegue ver. Mas eu vi agora que o meu microfone tava fechado. Vamos ver, de repente, o microfone da câmera talvez tenha pego, não sei. Oremos. Voltando agora, depois de bater esse desespero. Ana, vai lá, Ana. Foi Ana ou foi a Laura? Eu não vi. Então vai, Laura. Não, foi Ana mesmo, foi antes de mim. Foi Ana mesmo? Então vai lá, Ana. Pera, estão me escutando? Ah, tá. Estão me escutando? Tamo. Não sei se está sendo... Ah, ok. Acho que foi... Pera, quem foi? Foi a Gabriela que tinha falado... Não sei, eu não tô lembrando agora quem foi. Sobre essa questão dos fansubs. Gente, eu já trabalhei com legendagem profissional. E eu posso falar que realmente o fato de agora terem streamings e nesses streamings aí ter essa legenda formal é uma perda muito grande. Porque no fansub, quando é um fã traduzindo e legendando aquilo ali, a série, o anime, o fã ele se preocupa muito em repassar todos os significados que estão ali ao redor. Tanto que era muito comum a gente ver em cima ou de lado, assim, ter nota de tradutor, de no final dos episódios estar lá, ai, gente, queria comentar não sei o que, do tradutor, do fã que é tradutor daquele negócio ali, comentar algum negócio. Só que o que acontece? Na tradução profissional, o objetivo principal é de enxugar mesmo. Por que enxugar? Porque as nossas telas foram ficando cada vez menores. Então a gente tem umas coisinhas de limite de caractere por linha, de caractere por segundo, porque na legendagem profissional, realmente, o que é mais valorizado é quanto você consegue enxugar mais o significado de uma fala. O que é valorizado é basicamente isso. Quanto que você consegue diminuir aquilo dali para caber. E quando eu trabalhava com legendagem, era uma das minhas maiores piras. Porque enxugando tanto, você vai perdendo coisa. E teve várias e várias vezes que eu tive que deixar de incluir algum significado para conseguir caber nos limites. Porque o que esses streamings de Crunchyroll, de Netflix, de HBO, de Prime Video, o que eles prezam é realmente pelos caracteres por linha, por segundo e tal. Mas realmente só. Nossa, dá uma raiva. É isso, gente. Vai, Laura. Quando a Laura terminar, gente, vamos tentar voltar pro texto, porque eu acho que a gente só tem que comentar mais umas coisas que a gente perdeu. Enfim, ainda bem que a gente falou pouquíssimo do texto, porque não tava gravando. Nossa, verdade. Coisas boas. Mas eu vou comentar quase a mesma coisa que a Ana mesmo, por conta do comentário da Gabriela. Eu mexo com scanlator, na verdade, né? De mangá também e jogo. E recentemente tá tendo uma onda de, lá fora, nos Estados Unidos principalmente, de profissionalização dos scanlators. Então agora eles começam a cobrar por essas traduções de fã, que não são mais de fã. Porque eles estão agora
de fato para ganhar dinheiro mesmo, para poder, assim, entendo, para sustentar o site também, mas começa a ficar muito mecanizado. Então, o que eles fazem muito é usar o MTL, né? Eles usam uma ferramenta para traduzir automaticamente, depois passa alguém para revisar, e aí publica o mais rápido possível, porque o scanlator que publicar primeiro é o que o pessoal vai gastar dinheiro para poder ler deles. E às vezes sai antes do oficializado, né, do licenciado, então o pessoal às vezes vai para esses scanlators. Mas uma coisa que isso corta demais é essa questão do fã. Então, aqui no Brasil eu não vi isso ainda com os scanlators que usam as mesmas obras. E, sinceramente, vale muito mais a pena esperar um pouco mais para poder ler de scanlator brasileiro, porque tem justamente isso que a Ana falou. Tem a nota de tradução, tem até aqueles comentários às vezes que não acrescenta muita coisa, mas é a pessoa que traduziu escreve assim, gato, quando aparece o meio lead. Então é esse tipo de coisa que, assim, não tem nessas que são profissionalizadas, sabe? Então, tem lá o scanlator, o fansub, feito de fãs, teoricamente, mas não tem essa integração de fãs. Você vai nos comentários, esses que são pagos, não tem gente comentando, falando lá, nossa, a protagonista tapada, não tem isso. Mas você vai ali na tradução brasileira, que o pessoal não tá nessa vibe ainda de comércio, né, de pagar pra ter a coisa, tem muito mais esse espírito, às vezes, de cooperação, sabe, do pessoal tá, de fato, fiel àquele scanlator, fiel àquele site, coisa que não tem quando você tem que pagar. Quando você olha, assim, você quase uma Netflix de scanlator. Você abre ali, vê qual que sai o primeiro, e aí você dá seu dinheiro ali para poder ler o mais rápido. Aí você lê, sai do site. Não tem esse senso de comunidade. E tá cada vez mais entre os scanlators. Isso é uma perda danada pra comunidade de fãs. Pois é aquilo. E é engraçado, a gente tá falando isso como a gente tá perdendo o senso de comunidade, e aí a gente foi ler um texto que é sobre o senso de comunidade. E é isso que diferencia ser fã de outras formas de leitura. Porque ele fala sobre isso, né? Porque a diferença do que a diferença entre o que o... Ai, meu Deus, o Jenkins fala em relação ao dissertor é que ele vê o leitor, o dissertor, como uma coisa individualizada e momentânea. Ele leu, ele tem uma interpretação e foi embora, descartado. Não tem uma materialidade, tanto é que ele fala isso, da questão da materialidade. E fã não é isso. Não há uma... Ele é tanto ele lê e ele faz uma materialidade com aquilo, né? E essa é a diferença. E é exatamente isso. E tipo, a nossa materialidade pode... diversas formas que ela pode se dar, né? Com o avanço das tecnologias, a gente ainda tem mais possibilidades do que aquela que o próprio Jenkins cita no texto, né? Alguém quer comentar alguma coisa? É porque esse texto, assim, eu acho que em vez da gente ir passando por ele, vamos ver os tópicos que as pessoas, que vocês querem, que você chamar a atenção de vocês, porque o meu tá aberto, né? Alguém quer mostrar as próprias notas, vocês podem reabrir em vez de ficar aqui no meu, porque o meu vai ter uma porção de marcação doida. Só tem um aqui, eu acho que a gente tinha que falar. Até que a gente comentou, né, que aí a questão do como o único é válido é o acadêmico, né, e aí não tem um olhar para o que é fora do acadêmico, uma coisa mais popular. Tem uma parte, acho bem legal, tá por aí, que ele fala sobre... As pessoas às vezes acham que a produção de fã vai ser sempre divergente ou sempre contra a lógica aqui, ó. É por aqui. Essa exatamente que eu tô falando. Uhum. Eu devia ter marcado. É por aqui, não é? Acho que é logo acima. No anterior, no começo da página. Termina com Original Story. Esse aí. Que você marcou em cima. Ah, sim. Tá aqui. Aí aqui fala
do significado. Não, mas é que eu acho que é da crítica, da análise crítica. É aquele que ele fala que nem todos os alternative readings are progresses, alguma coisa assim. Não tem? Tem mesmo. É esse aqui, ó. Pera, eu lembro que eu acho que ele era bem no início de alguma parte. Eu tô tentando achar. Eu também só marquei de amarelo, não escrevi quase nada. Aí, a gente tem que parar de fazer isso. Deixa eu ver. Gente. Eu acho que é. Deixa eu ver aqui. Resistant. Acho que por aqui. Aqui, achei. E era lá em cima. Readers are not always resistant. All resistant readings are not necessarily progressive readings, and the people do not always recognize their conditions of alienation and subordination. Aí o que é isso aí traduzindo? Leitores nem sempre são resistentes. Todas as leituras resistentes não são necessariamente leituras progressivas, no sentido de ser tipo revolucionárias, é algo fora dali. E as pessoas nem sempre reconhecem as condições, né, delas de alienação e subordinação. Vai, Ana. Acho que bem aqui para baixo, cadê? É pro final desse parágrafo. Fala o que a gente tinha quando a gente estava no começo da reunião, que a gente estava discutindo sobre uma tradução melhor para poaching, que acho que foi do que tinha falado, que a gente está sempre caçando coisas para ser fã. E aí eu tinha marcado essa última frase desse parágrafo, porque ele fala aqui que cada leitor está constantemente reavaliando a sua relação com a ficção, né, com o objeto de fandom, e reconstruindo esse significado de acordo com seus interesses mais imediatos. Então é muito disso, de tipo, vai fluindo, e eu acho que isso interfere também nessa definição de poaching, porque realmente a gente vai vendo onde é que é melhor a gente ir, o que está de acordo com os nossos interesses. E se tu pensar, qual é a sua relação dentro do Tumblr ou do Twitter? Na minha época, tipo, quando realmente... Antes de eu entrar pro BL, né, que tu acaba indo no que tá lançando, quando era no Tumblr, era os gift sets que vinham, e quando era mais interessante, você ia naquele lá. Não sei se vocês passaram por isso. Vi muita série por causa disso. Inclusive, Arrow, eu comecei a assistir porque eu fiquei vendo vários gift sets da Felicity. Eu falei, quero. Sabe? Foi isso. E outras séries também. Foi assim com Vampire Diaries, porque eu vi vários gift sets de Delena. E era isso. A minha vida era ver série por conta de gift sets que eu assisti no Tumblr. Quem nunca? Entendeu? E é isso, assim. Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa até onde a gente foi aqui? Não? Então vamos mover um pouco mais pra baixo. Aí... Vai, Ana. Exatamente esse... Cadê? Peraí, meu Deus. Agora eu me perdi no meu texto, peraí. Ai, nossa, que bagunça. Mas esse texto... achei. Esse trecho bem que tu marcou. Eu li esse negócio, eu não entendi nada. Tanto que até agora que eu não tô relendo, eu não estou conseguindo assimilar nada. Absolutamente nada. Eu até coloquei um ponto de interrogação, assim, ao lado desse... Pode compartilhar? Mas é esse bem aí que tu tá... É esse que está marcado. Esse? Marcou aí. Isso, esse bem aí mesmo. Tá. Vamos lá. As the study suggests, you must be careful to attend to the particularities of critical cultural appropriation, public pleasure. Isso aqui é o seguinte.
Porque antes ele estava falando sobre a teoria do Stuart Hall. Não sei se tu lembra, se você estava naquela aula que eu dei acho que foi a segunda aula, que eu falei sobre as teorias de comunicação até chegar no estudo de fãs. Tu lembra disso? Você tinha o estudo lá do Stuart Hall. O Stuart Hall, ele simplesmente falava que a ideia era que você tinha a pessoa que mandava a mensagem, né? Que aí, no caso, seria o criador do conteúdo, né? E aí, você tinha aquele receptor. E aquele receptor, ele ia decodificar a partir do que ele entendeu e ia mandar de volta. E ficava nisso, nessa questão. Só que aí, o que o Jenkins fala é que era a forma com que o Hall entendia aquilo ali era algo muito estável, entendeu? Enquanto isso, tipo, todo mundo tava, não é no mesmo patamar, mas tipo assim, todo mundo tinha uma estabilidade na questão da leitura, né? Então, não pensava numa leitura um pouco mais plural, né? Então, a gente que lê um texto, nós somos brasileiras. A gente está inseridas dentro de uma cultura. A forma com que eu e você lemos, sei lá, eu tô tentando pensar em alguma coisa bem longe da gente, pera. Modelo Zushi, o Untamed, né? Que é uma obra chinesa. Vai ser diferente de uma pessoa chinesa lendo aquela obra, né? Então, e aí uma pessoa, a gente lendo isso daqui, esse livro, esse mesmo livro, e uma pessoa, sei lá, de 60 anos lendo esse livro vai ter outra perspectiva. Então, porque eles estão, apesar de estarmos no mesmo contexto histórico, nós também estamos em momentos de vida diferentes, temos percepções da realidade de diferentes formas. Então, assim, é uma questão de que não dá pra você fazer generalizações, tá? É isso mais ou menos que ele tá falando. Não dá pra você fazer generalizações, porque tem muitas caixinhas para marcar pra você poder entender alguma coisa. Assim, tipo, deu esse X, quer dizer que é exatamente isso? Olha, depende. Se você analisar essa série daqui de 7 anos, vai ter uma resposta diferente. Certeza. Não tem como você ter o mesmo público, a mesma coisa, tendo... tipo, você assistir Star Trek, ou tipo, sei lá, Doctor Who. O pessoal de Doctor Who, que assistiu lá nos anos 80, assiste a série hoje em dia e não necessariamente gosta. Porque mudou muito, né? Então, é meio que isso que ele tá falando. Não sei se ficou meio mais claro, né? Mas é isso. Pode falar, quem levantou a mão. Vamos ver. É só complementando também, toda leitura é sempre socialmente, culturalmente, politicamente colocada, né? Tipo, tudo importa na sua leitura, seu gênero, onde você tá, suas experiências passadas, todas as coisas vão afetar o jeito que você lê. E lá atrás do texto ele fala sobre essa leitura autorizada, né? Que vem da academia e tudo mais. E aí na hora que ele chega aqui embaixo, ele lembra, olha, não tem como a gente pensar numa leitura autorizada, numa leitura única de alguma coisa, porque cada leitura é particular. E quando a gente fala de fandom, e a gente escapa dessa lógica de uma leitura encaixada que a academia autorizou, isso é mais importante ainda, né? Então, ele fala do estudo do Batman, né? Que cada pessoa... E o pessoal era contraditório na hora de apresentar as conclusões dele sobre Batman, né? A pessoa, às vezes, era super progressista e aí, logo em seguida, a pessoa já dava uma opinião super conservadora sobre a visão do que eles tinham entendido de Batman, né? E ele lembra, ó, tá vendo? Essa leitura, ela tem a carga pessoal dessas pessoas. Então, quando você chega nos estudos de fãs e a pessoa lê uma coisa e ele ressignifica alguma coisa, essa ressignificação tá interagindo com o background dessa pessoa. Eu acho que é isso nessa parte também, né? Mas o texto inteiro era mais ou menos pra falar isso. Sim. Ele vai falando várias coisas, mas esse é o que você tem que entender sobre fã, né? Oi, Sônia.
Eu entendi também na parte do rol, né, que é quase como se a gente, quando tá na escola, né, a gente faz aquela leitura codificar e decodificar, que seria meio que você entender as palavras você conseguir ler as palavras que ali estão. A partir do momento que você entende as palavras que ali estão, você faz a sua outra leitura, que seria essa leitura disruptiva, digamos assim, né? Que é você entender o texto pelas suas leituras, como a Laura estava dizendo, né? Pela sua subjetividade, né? Acho que o texto coloca, pelo que eu consegui entender, o texto coloca muito essa leitura subjetiva, que até então não era uma leitura autorizada aí pela década de 80, digamos assim, né? Eu tentei procurar, eu sempre me perco nas linhas de teoria literária. Então, sei lá, ali na época estava começando os estudos pós-coloniais, né? Decoloniais, então acho que estava começando mais essa leitura subjetiva a partir de grupos específicos, enfim. Então, acho que a leitura de um leitor queer sobre uma obra é diferente de uma leitura de um leitor negro, enfim. Ou se você for queer e negro, também você vai ter outra. É isso, sabe? O estudo de fãs, né, ele vai abrir com essa obra, porque hoje em dia a gente olha e fala assim, isso é meio óbvio, mas isso não era óbvio lá na 92, não, né? Não é uma coisa muito... Não é uma coisa... E assim, esse texto dele, ele não trouxe as maiores sacadas dele. Eu acho que ele passou batido algumas coisas. Que aí, a gente... Já são 8h30, tô tentando assim, acelerar. Mas, gente, fiquem comigo. A gente tá aqui, a gente já falou da questão de se apropriar de novos materiais, a gente pode descer isso. A questão de ser intertextual, eu acho que isso aqui a gente não precisa nem mencionar, né? Aqui ele simplesmente faz uma descrição bem longa sobre a questão do quadro dele, né? Pra ficar bem palatável pra quem não conseguir entender. Eu achei essa parte aqui bem interessante, porque ele fala que, tipo, não todo fã vai fazer as mesmas associações que ele falou, mas a maior parte deles vai fazer algum tipo de associação, né? Então isso já mostra que o nosso cérebro meio que automaticamente já faz várias intertextualidades, né? Faz ao mesmo tempo, né? Aí ele comenta sobre o British. Essa parte, assim, que tá falando aqui de estudos culturais e tal, eu falei alguma coisa sobre isso na aula 2 do curso de introdução. Se alguém e eu dei recomendação de textos que falam sobre isso. Depois eu posso postar os textos, tá? Lá no Arquivos Acadêmicos, para vocês verem. E quem quiser dar uma assistida na aula, que também é a mesma aula que fala sobre textual cultures, tá? Foi meio que introdução. Aí fala aqui da questão do desenvolvimento das pesquisas, né? Tananana. Aí aqui fala do problema de fãs mesmo, é que isso é uma coisa que a gente também tem que é bem interessante, é que muita gente, quando começa com a vida acadêmica, acha que você é somente fã de uma coisa, enquanto na verdade você tá tipo em 15 fandoms diferentes, entendeu? E aí você quer saber o que tá acontecendo em todos eles. Consegue? Não. Você não consegue fazer isso. Mas você, assim, dá o seu melhor de ver o que tá acontecendo, né? Mas é isso. Vai, Laura. Essa parte, pra mim, pega um tanto. Eu tava comentando, ouvindo a experiência de vocês, o tipo de fandom que eu participo é bem diferente, né? Eu participo de jogo, principalmente. E de jogo não é tirando certos jogos, né, de celular principalmente, que hoje em dia tem, mas antigamente não tinha, que o jogo sai,
fandom explode e aí depois ele abaixa e salta pro próximo jogo que sair. Não tem essa permanência, às vezes igual série longa, né? Então, às vezes, igual você comentou, de série que às vezes fica anos, meu sonho que o fandom de jogo fosse assim. Mas essa coisa do nomadismo é total pra área de jogos. Então, por exemplo, sai um jogo de dragões e espadas, saiu agora, aí fervilha de tudo, sai tudo. Fandom não, desculpa, cosplay, fanfic, arte, vai saindo, tem discussão em todo lugar. Passam, sei lá, uns 6 meses, não tem atualização do jogo, não tem mais nada, todo mundo já zerou, já terminaram as discussões, vai baixando. Até sair o próximo jogo, que parece com esse anterior, e aí o povo pula pra esse próximo. Então, tem muito disso, assim, dessa migração constante, assim, até sair o próximo número do jogo. Mas quando é que vai sair? Ninguém sabe, é um mistério. Às vezes 15 anos, às vezes 20 anos, às vezes nunca. Então, o fandom fica dormente ali, com esperança esses próximos números. Então, é um comportamento bem diferente desses outros fandoms que vocês participam. Errático. E você falou isso, de que, tipo assim, um fandom morre. E tem fandoms que nunca morrem. Fandom que nunca morre. Não dou exemplo de Harry Potter, porque Harry Potter ainda há coisas sendo lançadas o tempo inteiro do original. Mas, assim, fandom de uma série da BBC chamada Merlin. A série já terminou em 2012. Até hoje, o fandom é movimentado. Tem Big Bang todo ano. E eu leio até hoje. Porque Merlin é muito bom. Merlin Arthur é tudo pra mim. Enfim. E tipo, não morreu, sério. E só teve foi de 2008. E eu comecei a assistir. Eu meio que acompanhei. Na verdade, ela foi a série, tipo assim, assisti a primeira temporada. E aí depois eu só li as fics. Merlin minha relação foi exatamente essa. E vi o último episódio, que foi no Natal. Aí o Arthur morre no Natal. Em pleno 24 estava eu chorando. Foi um inferno. Enfim. Mas é isso, assim. Eu acho que sério, eu não sei, talvez porque ele apela mais pelo emotivo. Mesmo depois de ter saído a série ter terminado, ainda fica. Quer dizer, o fandom que eu participo mais ativamente, que é Kim Porsche, a série terminou em 2022. Até hoje fica atualizando, tem pessoal postando coisa. Eu acho que série é meio difícil morrer de vez, sabe? Você acha que série tem a ver também com o fato de ser gente, né? Tipo ator ou atriz, e o pessoal fica atrás? Ou não? Eu acho que tem esse componente, mas eu acho que por conta da história, do sentido assim, de você... Às vezes você é tocada por aquela história de uma forma mais, assim, intensa. Eu acho que às vezes a série pode ter essa apelação. Mas, tipo assim, eu acho que é uma boa pesquisa, tá? É uma boa pesquisa. Por que isso acontece? Né? Exatamente, apego emocional. Vai, Gabi. Eu ia falar que eu acho que jogos também, eles se centram muito em micro bolhas. Tipo, eu consumo muito jogos RPG Maker, que são aqueles meio indie, tipo Ibi, o Adanohara. E esses fandoms, os jogos foram lançados há, tipo, 37 mil anos atrás. E eles ainda são ativos, só que eles são ativos nas bolhazinhas dele. Então, tipo, eu tenho a minha bolha dos jogos indies, mas, assim, eu também tenho a minha bolha de Genshin Impact, que é aquele negócio enorme. Mas eu também tenho uma amiga que, tipo, o jogo favorito dela é Kingdom Hearts. E ela consome, e tem gente que escreve fanfic, gente produzindo coisa. Final Fantasy é a mesma coisa. O povo do Grand Chase, então, nem se fala. Então, tipo, eu acho que os jogos, eles têm essas particularidades de que eles se centram em bolhas muito, muito minúsculas mesmo. Que, dependendo do jogo, você tem que, tipo, ir na Deep Web pra encontrar. E Discord, né? Acho que o Discord ajudou isso muito. Também. Esses jogos, em geral, né, igual a Gabriela comentou, né, Kingdom Hearts, Final Fantasy, eles estão sempre te enchendo de esperança, às vezes quebram sua esperança, mas te enchendo de esperança de que vai sair um próximo. Aí o povo fica mesmo vidrado. Genshin Impact, assim, explode, todo dia tem coisa nova, tá saindo coisa nova. E esses de indie, né, eu acho que tem uma coisa de que, uma coisa muito legal dele, que tem a ver, inclusive, com o texto, é que às vezes sai o Ibi, né, só 1 milhão de anos, mas aí sai um próximo jogo que lembra um pouquinho de Ibi, aí o povo do Ibi fervilha de novo, né? Então, fazendo essas conexões entre séries, entre títulos novos, vai retroalimentando os de trás também, os que ficaram pra trás, porque o pessoal não tá morto, né? O fandom tá só adormecido um pouquinho. Então sai um próximo, o povo acorda, sabe? Igual a Mariah Carey saindo pro Natal. Sim. Sônia, pode ir?
Falando nesse apego emocional, né? A minha mãe, ela revê as mesmas séries toda semana. Porque ela pensa, vou procurar uma nova. E ela continua assistindo a série que ela já viu 1000 vezes, enfim. Então, é muito esse apego ali pelo fandom. E uma coisa que eu fiquei pensando, né, considerando o texto também, é como no início eu achei muito que o texto retomava aquele texto do Bart, é do Bart? Da morte do autor, enfim, né, por causa dessa leitura subjetiva, né, e aí agora no final ele vai apontando por essa ascensão do leitor-autor, leitor-escritor também, por causa dessa autoprodução do fandom, né, para continuar se alimentando, enfim, é muito interessante. Pra não deixar morrer o espírito da série, espírito não quase, morre. né? O espírito não morre. Aí a gente desce mais um pouquinho aqui. Aí ele dá mais exemplos. Aí foi aquele negócio que a gente já comentou, que a escrita é algo... que o dissertor se separa entre escritor e leitor, né? A gente já falou um pouco sobre isso, né? E aí o próprio Jenks vem e fala que não, é diferente, porque a gente faz a mesma coisa. A gente produz, e como a Sônia apontou, a gente é leitor e escritor ao mesmo tempo, né? Produtor e consumidor ao mesmo tempo. A verdade é que eu acho meio problemático usar a palavra consumidor pra fandom, porque eu acho que soa muito capitalista e a lógica do fandom, ela é uma coisa mais comunitária, né? Então, assim, sei lá, acho meio problemático. Entendendo que sim. Oi, Sônia. Eu fiquei pensando, tem um texto da... a moça... Ela fazendo Vai, Milena, no final da aula vai ter lista. A Bell Hooks, ela tem um texto sobre os espectadores, né? Ela faz uma diferença entre os espectadores negros com S e espectador, digamos assim, com X, porque sei lá, eu não lembro muito, mas um espectador, ele tem tanto essa atividade, digamos assim, na sua expectação, no seu assistimento, digamos assim, que ele produz novos significados e ele não fica só passivamente assistindo, né? Então, eu não lembro, acho que tá nesse livro aqui, para quem também... ela pensa muito os espectadores de filme, né? Os espectadores negros ali de filmes, de entretenimento, também, cultura de massa. Então, acho que se encaixa um pouco com o que a gente tá falando. Até interessante, depois você coloca lá esse texto, se você conseguir achar. Porque às vezes a gente não consegue, a gente só lembra da coisa e você não sabe onde é que você colocou o texto. Acontece. Todo mundo sabe o que significa o participatory culture, que é a cultura participativa em português. Né? Tranquilo? Tá. Eu não tinha a menor ideia sobre esse negócio do art word. Eu aprendi com texto. E aí se eu fosse fazer assim uma análise, me soou apenas algo para pessoas refinadas, digamos assim, né? Porque o jeito que foi colocado é isso. Aí eu falei, ok, é isto. Aí ele vai falar sobre o art word, não sei o que, pipipipopopó. Aí ele fala um pouco das coisas que os fãs... E aí é engraçado, isso aqui eu marquei porque eu achei engraçado pra gente pensar uma justa posição de como as coisas são agora, né? Como, por exemplo, ele fala que a convenção de fã tem como papel principal a distribuição de conhecimento. Hoje em dia, ela é um comércio. A maior parte dos fãs não vão, né? A não ser que tenham dinheiro, né? E coisas assim. Ela se tornou uma indústria. Perdeu, né? A não ser, claro, tipo assim, aqui no Rio, né? Assim, especificamente, não sei. E tipo, ok, tô falando isso em 2007, porque era a época que eu ia pra eventos de anime. A gente tinha as convenções de fãs e não tinha ninguém famoso. A gente só ia pra todo mundo
tu ia, era geralmente, tipo, aqui no Rio era na Gama Filho. Aí todo mundo ia, tinha gente que ia de cosplay, aí tinha aquelas plaquinhas que as pessoas escreviam mensagem, né? As exibições de fansub. Aí eles tinham às vezes uma sala principal, que aí botavam um retroprojetor. 90% das vezes tava passando era o filme de Death Note, entendeu? Aí tinha o karaokê, o pessoal fazendo para, não sei se a galera lembra disso. Aqui tinha isso. Isso é muita... Eu não sei se evento de anime tem, né? Não conheço. É no Laranjeiras. Aí era uma mistura de tudo, assim. Eu não moro na Laranjeira, mas era games, então tinha um grupo ali de games, aí tinha um grupo dos animes, tinha uns roqueiros que era a minha tribo na época. Era uma coisa muito doida. Era muita coisa ao mesmo tempo. E é isso, assim, sabe? Hoje em dia, convenção é coisa da indústria mesmo. Realmente fala dos novos lançamentos, mas geralmente vai ser... Os atores vão lá e vão tentar vender o peixe deles, né? A gente pode pensar na Comic Con, por exemplo. Na Comic Con, que até tem agora aqui no Rio. Aqui no Rio não, aqui em São Paulo. Lá em São Paulo. E aí ele fala sobre a questão do fandom ser extremamente único, né, nessa questão. Aí aqui teve uma coisa engraçada que eu ri, foi que a questão dele falar como o fandom era algo muito pequeno e muito distante da indústria, né? E hoje em dia, e como a gente não tinha muito contato com eles, e hoje em dia como a tecnologia fez com que a gente pudesse perturbar pessoas o suficiente para isso, né? Eu falo, aí agora o momento K-pop, não é nem do meu grupo exatamente, não é um grupo que eu realmente acompanho, mas você vê, o último caso foi o caso do Riser, né? Não sei, alguém que... Aí, a Suzane já tá em sofrimento, dor. Então ela já... Cara, foi horrível, eu não vou comentar muita coisa, não é o meu grupo, como eu tenho um fandom muito específico, eu tenho um grande hiperfoco, que eu sou karate, né? Eu sou Sigo Seventeen. Mas eu acompanho as outras notícias e isso foi... Cara, eu fiquei assim, não, isso não tá acontecendo. Eles colocam o ator de volta, aí as fãs comemoram, não sei o que, aí tiram o ator, o cantor, e aí começam a botar um monte de... lançar aqueles caminhões, né? E nada resolve. Trágico. E as fãs coreanas mandando negócio de flores, né? Como se fosse um velório, só porque o menino tinha namorado antes de debutar. Isso foi o cúmulo do cúmulo. Cara, não tenho o que comentar, né? Mas assim... Você tem a SM, que é um capeta. Eu sou fã de EXO, gente. A última... Antes de eu vir pra cá, eu tava no Twitter, porque as meninas estavam putíssimas que tinham dado ao NCT Dream como o primeiro grupo da SM a atingir 1 milhão de vendas. A gente queria comer eles na porrada, porque isso foi 2012, foi EXO, né? Que foi o que reacendeu a venda de álbuns de K-pop. Álbuns no geral, na verdade, na Coreia. E aí eles falaram que era essa... E muito antes do Dream ser pensado, todo álbum do EXO batia 1 milhão. Aí a gente quer falar assim, a SM é um lixo. A Hybe também é outro lixo. Entendeu? Tipo... É muito difícil, gente. É muito difícil você ser fã de K-pop e não odiar as empresas. Sim, exatamente. A Hybe Pois é, enfim, dá pra gente fazer um estudo sobre o que aconteceu com a história da Hybe. Aí eu marquei esse aqui, que é o último parágrafo.
Fã de K-pop odeia. Cara, eu acho que é uma questão, tipo assim, o problema não são os grupos. O problema é a indústria. E darem palco para as fãs de coreanas que são doidas. Porque tem uma gente ali que é normal, tá? Tem umas fãs coreanas que elas são normais. Não são todas que são assim. É um grupo específico que é muito vocal. E esse que é o problema. Sim, pois é. Tem muitos problemas, assim. Ai. Eu acho também que é uma questão histórica ali na Coreia, né? Porque se for pegar grupos antigos ali, até da própria SM, aquele. Que veio antes, que praticamente fundou a SM, também tinha já foi Super Junior. Super Junior. Não, teve um antes deles ainda. Nossa. O H.O.T., eu acho. Aí tinha também o H.O.T. e o TVXQ. Isso, já tinha umas fãs doidas. É uma coisa meio historicamente cultural Ter fã doido. da indústria, né? não. Invadir uma casa, sei lá. Eu acho que na Ásia eles têm um problema, assim, com... especialmente Coreia e Japão, eles têm umas coisas, uma cultura de fã meio esquisita, né? E fala que os grupos são só dos coreanos. Eles são doidíssimos, gente. Vai, Ana. Não, é só falando disso, porque a gente tinha falado sobre como cada cultura, cada contexto cultural vai receber aquilo dali, vai ter uma recepção diferente, dependendo de cada contexto cultural e de cada experiência individual, certo? E eu acho que nessas situações que acontecem no K-pop, tipo assim, são várias, é algo que diz respeito muito a isso, porque lá, ações de lá, não estou generalizando, mas tipo, das que são doidas, estou falando especificamente das que são doidas. Para elas é normalizado. A menina falando, em fórum coreano, que falando assim, que é do trabalho dos idols manter essa imagem, porque o trabalho do idol é ser essa pessoa que o fã vai desejar e por isso ele não pode ter relacionamento, ele não pode beber, ele não pode fumar, ele não pode ser uma pessoa normal. Mas para essas malucas, isso é válido, isso é verdade. E muitas pessoas lá naquela cultura concordam com isso, porque pensam que não é isso daqui mesmo. Eles pensam que a profissão idol, né, porque é uma profissão, envolve tudo isso. Mas pra gente aqui do lado de cá, a gente fica olhando e a gente fica completamente sem entender por que as pessoas pensam assim, porque a gente não tem a cultura de idol da maneira como tem lá. Na questão de ter treinamento, de você passar uma vida inteira se dedicando para se lançar como cantor e etc. Porque a gente não tem isso aqui, a gente não tem um equivalente desse. A gente observa todos como artistas, né? Como cantores no geral. Então, a gente olha um negócio desse, eu fico abismada, porque eu não compreendo. E é porque agora eu vou até me expor um pouquinho. Eu já tive essa fase de pensar, tipo, vou ter interesse romântico em idol. De ter uma época que eu fiquei muito hiperfocada em um idol e tinha um certo interesse nele, tipo assim, nossa, como é que seria namorar ele, não sei o quê. Mas nunca foi no nível dessas meninas, de, tipo, realmente querer fechar um ciclo, assim, sobre o idol. Enfim, gente, só maluquice mesmo. Não, cara, mas... Principalmente quando você é demo nova, tudo bem, assim. Essas coisas acontecem. A questão é que elas chegam ao nível de, tipo, mandar... fazer coisas realmente pra tentar machucar o idol. Você tem stalker, você tem... Né? São coisas, assim, que vai muito só de ficar no pensamento, né? E, assim, obviamente, a gente tá aqui no Brasil, não vai stalkear ninguém. Não tem nem como.
a gente fazer isso. Mas é diferente a cultura. E assim, você falou que a gente não tem treinamento desde... Eu acho que não é questão do treinamento de ser idol. Na verdade, eu acho que até se a gente tivesse alguma coisa de tipo uma escolinha pré-idol, ia ser até mais interessante. Não, obviamente, aquele nível fissurado que eles fazem, que é muito doido. Mas seria bem legal para desenvolver melhor certas habilidades, né? Mas, cara, é outra coisa. É outro rolê. É um rolê que eu fico, às vezes, eu fico assim, gente, como uma pessoa pode existir assim no mundo? Sabe? É bem difícil da gente. É aquilo, a gente é de outra cultura, a gente não consegue entender muito isso. Mas, enfim. Aí aqui, o último parágrafo, né, que ele fala, que é falando que o fandom de mídia tá se mostrando todos os sinais que vai se tornar uma cultura permanente, né? Já que tinha sobrevivido por mais de 25 anos. Como isso daí é de quê? 91? A pesquisa... 91 não, 92... no caso, eu imagino que isso aqui tenha sido... como ele condensou, então tu põe lá um texto um pouco mais atual do que 92, né? Sei lá, 95 e tal. Que vai passar esses 25 anos, porque a pesquisa dele original olhava para as convenções, eu acho que era do meados de 1970. A década de 70 até o início de 80, eu não lembro. Honestamente, eu não lembro. Mas é isso, ele faz esse negócio, ele faz essa observação que parece estar se tornando uma cultura permanente, né? E não só ele acertou, mas ele não conseguiu visualizar, obviamente, que ia tomar a proporção de hoje em dia ser o modus operandi da indústria, no sentido de tipo, somos focados em chamar a atenção de fã, porque quem vai gastar o dinheiro é fã, os outros é lucro, entendeu? Então assim, obviamente que eles vão prestar atenção no sentido, num fã de um determinado perfil, né? Vamos todos concordar com isso. Né? Geralmente vai ser de um fã de um determinado perfil, mas vai ter mais essa movimentação. Vai ser difícil ignorar, e é difícil agora, hoje em dia, né? É difícil de você ignorar o que um fandom tá falando, principalmente se for muito alto, fazer um barulho muito alto, né? E acho que é aqui que a gente para. Alguém quer fazer mais algumas considerações? Nossa, rendeu muito tempo, gente. A gente falou muito, mas... Como é que foi pra vocês? Gostaram? Qual foi a do texto? Você me deu... Foi bem mais fácil Foi bem mais que o fácil. outro. E eu acho que de alguma forma a gente se apropriou do texto com os nossos próprios comentários, né? Então foi uma leitura recíproca, bem ativa mesmo. Sim. Gabi, que bom que esse é o primeiro encontro e que você gostou. Gente, peraí que eu vou dar o... Eu já vou parar aqui, como a gente já fechou o texto.